Olá, meus irmãos, hoje é dia 17 de abril, com a graça de Deus estou aqui nessa quinta-feira santa para a partilha da palavra. Hoje na Santa Missa vamos estar dando início no Tríduo Pascal, início da vigília em preparação para a Páscoa do Senhor. Desejo a todos uma santa celebração, uma santa vigília, preparando nossos corações para celebrar a Páscoa do Senhor. Desejo a todos uma feliz Páscoa e que todos sejam bem-vindos também ao canal Vida em Cristo. E assim nós já pedimos que a Santíssima Trindade, Pai, Filho e Espírito Santo, já vai nos abençoando nessa santa quinta-feira. A liturgia da igreja nos traz a Santa Ceia. Jesus lava os pés dos discípulos e hoje nós vamos ver e vamos fazer também a meditação desse trecho tão importante na vida de Jesus. Naquele tempo, a festa da Páscoa dos judeus, eles celebravam no sábado. E antes eles comiam a ceia pascal que eles tinham preparado na quinta-feira, que era chamado o primeiro dia dos pães asmo, os pães sem fermento. O Evangelho ele vai dizer que Jesus sabia que tinha chegado a sua hora de passar deste mundo para o Pai. E Jesus, ele sabia tudo, ele sabia que tinha escolhido um dos seus discípulos, que era Judas, que ia trair. Sabia que a morte dele já estava predita. E no dia seguinte, Jesus, tendo amado os seus que estavam no mundo, ele amou até o fim. Amou até o fim e morrendo, morreu na cruz, até aquele momento que ele disse: tudo está consumado. Pai, em tuas mãos entrego o meu espírito. Que coisa maravilhosa. Jesus entrega a sua vida por amor a cada um de nós. Pedimos a Deus que nos dê a graça para que nós também, aqui nessa vida, a gente consiga amar as pessoas até o fim. Amar todos aqueles que Deus coloca nos nossos caminhos, aqueles que nós precisamos ajudar. Jesus nos amou até o fim. Assim nós precisamos amar até o fim. O Evangelho nos diz uma coisa muito triste, que o diabo já tinha colocado no coração de Judas o propósito de entregar Jesus. E Judas, ele estava preparando para fazer essa entrega de Jesus. Já fazia algum tempo que ele estava preparando. São João, ele disse que ele roubava o dinheiro da bolsa, que era o dinheiro do grupo dos apóstolos. Lá na casa de Lázaro e de Marta e Maria, quando Maria teve aquele gesto de amor com Jesus, quebrando aquele frasco de nardo puro, caríssimo, para ungir os pés de Jesus, ele disse: por que não dá esse dinheiro aos pobres, em vez de ficar aí gastando aí com essas coisas? Jesus diz: pobre sempre vocês vão ter, e a mim não. Ele falava isso não era por amor aos pobres, mas era por causa que ele era ladrão. O Evangelho vai dizer que Jesus, sabendo que tudo estava em suas mãos e que para Deus ele voltava, ele pegou uma toalha, colocou na cintura e começou a lavar os pés dos discípulos, um a um. Olha que coisa impressionante, porque esse serviço, quem fazia era o servo da casa, o escravo, porque os judeus, eles tinham o costume de lavar os pés das pessoas que chegavam em casa. Era um ato de acolhimento. Mas quem fazia isso não era o dono da casa, era o escravo. E Jesus, ele se coloca no lugar daquele escravo e faz isso, lavando os pés dos discípulos. Daí, quando chegou a vez de Pedro, ele muito sensível, muito sincero, ele disse: Senhor, tu não me lavarás os pés. Jesus olha para Pedro e diz: agora, nesse momento, vocês não entendem o que estou fazendo. Mas espera, porque logo vocês vão entender. Espera, que logo vocês vão compreender
compreender. Pedro disse: não vai lavar os pés de jeito nenhum, Senhor. E nesse evangelho aqui, vai nos mostrar a beleza de Pedro. Ele nega Jesus 3 vezes, mas ao mesmo tempo Pedro é um homem que mostra respeito profundo por Jesus. Por isso Jesus o amava. Jesus o perdoou porque ele também se arrependeu do seu pecado. O evangelho vai dizer que Pedro diz: Senhor, não lava somente os meus pés, mas a minha cabeça, as minhas mãos. Só que daí Pedro já passou de um extremo para o outro. Pedro diz: se eu não posso fazer parte, se o Senhor não me lavar os pés, então me lave tudo. Esse lava tudo de Pedro, hoje para nós é muito importante. É matéria para a nossa confissão. É dizer para o Senhor: me lave tudo, eu preciso ser lavado, preciso ser purificado. Purificado dos meus pecados e lavado, para que eu possa fazer parte contigo, Senhor. O que fica para nós esse sinal forte da confissão? Jesus, sabendo que quem ia o entregar, ele disse para eles: nem todos estão limpos. Jesus sabia que um deles estava ali sujo, que um deles que ali não podia comungar, porque estava no pecado mortal. O que a gente vê que é interessante nesse evangelho, que Jesus, sabendo que Judas estava ali sujo, no pecado mortal, e Jesus, ele não coloca ele para fora, não. Jesus, ele tenta dar a Judas todas as chances possíveis, para que Judas mudasse aquele coração, a sua atitude, se arrependesse. Mas sabe, meus irmãos, quando o demônio ele vai tomando conta do coração da pessoa, dia após dia, de um pecado após outro pecado, daí o coração da pessoa vai ficando tão endurecido e a pessoa não consegue voltar para Deus. Foi exatamente o que aconteceu com Judas. Diz que Judas, ele negou Jesus por várias razões. Uma das razões aqui, ele achava que Jesus ia salvar Israel, como ele imaginava que Jesus ia tirar do poder Pilatos, Herodes, César. E outros dizem que não, que Judas era um ser traidor. É difícil para a gente entender, mas uma coisa é certa. Judas, ele deixou que o demônio tomasse conta do seu coração. É isso que a gente nunca pode deixar acontecer na nossa vida. Deixar o pecado crescer, ganhar espaço dentro do coração da gente. Quando a gente percebe que estamos caminhando para uma situação de pecado, já devemos logo se arrepender e buscar uma confissão. Reconhecer diante do Senhor que você é fraco, é pecador e que está arrependido. Você não quer isso para a sua vida. Porque se a gente vai deixando o pecado, ele vai tomando conta do nosso coração. Como Jesus fala no Evangelho, Jesus vai falar no Evangelho que, já aqui no início do capítulo 3, no versos 12, Jesus vai dizer que o diabo já tinha tomado conta do coração de Judas. E isso nós não podemos deixar acontecer. Depois que Jesus lavou os pés dos discípulos, ele disse para eles: vocês compreenderam o que eu acabei de fazer? Eu que sou mestre e Senhor, eu sou de fato mestre e Senhor. Eu faço isso, lavei os pés de vocês. Vocês também devem lavar os pés uns dos outros. O Evangelho, nós vamos ver que Jesus, ele deixa uma lição prática. Não é um discurso teórico. Ele disse: eu sou mestre e Senhor. Eu não vim ao mundo para ser servido, mas vim neste mundo para servir. Quem se exalta será humilhado, e quem se humilha será exaltado. Jesus deixa para cada um de nós uma lição de humildade.
Uma lição de prestação de serviço. Há pessoas que precisam de nós. E nesse evangelho, vai dizer que naquela noite da Santa Ceia, Jesus fez 3 coisas maravilhosas. São João não repete, porque os outros evangelistas já repetiram. Ele fez a instituição do sacerdote, quando ele vai dizer fazer isto em memória de mim. Daí ele vai colocar a lei máxima, que é a lei do amor. E nesse lava-pés, ele institui a Eucaristia. E a gente vê essas 3 coisas maravilhosas que Jesus faz nessa Santa Ceia. E só lembrando que essa celebração da Santa Ceia, elas são os 5 capítulos que vamos estar acompanhando na celebração da Santa Missa, nesse período pascal. Que vamos dar início hoje, vamos estar vivendo esses dias de experiência maravilhosa. Como entrar-se no cenáculo com Jesus. E ali vamos meditar tudo aquilo que Jesus diz para nós. Rezamos para que o nosso coração esteja bem aberto para viver esse trido que hoje nós damos início. Hoje à noite nós damos início. Entremos nesse cenáculo para reviver tudo aquilo que Jesus fez por amor a cada um de nós. Te convido a pegar a palavra. O evangelho hoje está em São João 13, de 1 a 15. Rezemos pedindo que o Espírito Santo vai nos iluminando para bem acolher a palavra de Deus, para bem viver esses dias tão importantes para a nossa fé cristã. Rezemos. Vinde, Espírito Santo, iluminar meu coração, para que eu possa ver as coisas que são de Deus. Venha, Espírito Santo, sobre a minha mente, para que eu possa compreender e entender aquilo que é de Deus. Venha, Espírito Santo, sobre a minha alma. Santifica tudo o que penso, falo e faça. Que tudo seja para a glória de Deus. Amém. Vamos então para o Santo Evangelho. Era antes da festa da Páscoa. Jesus sabia que tinha chegado a sua hora de passar deste mundo para o Pai. Tendo amado os seus que estavam no mundo, amou até o fim. Estava tomando a ceia e o diabo já tinha posto no coração de Judas, o filho de Simão Iscariotes, o propósito de entregar Jesus. Jesus, sabendo que o Pai tinha colocado tudo em suas mãos e que de Deus tinha saído e para Deus voltava, levantou-se da mesa, tirou o manto, pegou uma toalha, amarrou na cintura, derramou água numa bacia e começou a lavar os pés dos discípulos e enxugando com a toalha e com o que estava cingindo. Chegou a vez de Simão Pedro. Pedro disse: Senhor, tu não me lavarás os pés. Respondeu Jesus: Agora não entendes o que estou fazendo, mais tarde compreenderá. E disse-lhe Pedro: Tu nunca me lavarás os pés. Mas Jesus respondeu: Se eu não te lavar, não terás parte comigo. Simão Pedro disse: Senhor, então lava não somente os pés, mas também as mãos e a cabeça. Jesus respondeu: Quem já se banhou não precisa lavar senão os pés, porque já está todo limpo. Também vós estáis limpo, mas não todos. Jesus sabia quem ia o entregar, por isso disse que nem todos está limpo. Depois de ter lavado os pés dos discípulos, Jesus vestiu o manto, sentou-se de novo e disse aos discípulos: Compreendeis o que eu acabo de fazer? Vós me chamais mestre e senhor, e dizei bem, pois eu sou. Portanto, se eu, Senhor e Mestre, vos lavei os pés, também vós deves lavar os pés uns dos outros. Deixei-vos o exemplo, para que façais a mesma coisa que eu o fiz. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor.
Deixemos que a palavra de Deus hoje trabalhe em nossos corações para que cada um de nós sejamos discípulos. Que nós possamos viver o que o Mestre Jesus nos ensinou. O serviço, o amor. O gesto concreto que nós precisamos realizar na nossa vida para que assim, de fato, a graça de Deus possa acontecer em nós. Que tenhamos a missão de servir e o desafio de buscar a humildade, sempre. Que Deus nos ajude a viver bem esse propósito. Que a paz de Jesus, o amor de Maria, esteja no teu coração. Que nós tenhamos um bom início de tríduo pascal para bem preparar esse dia que vamos entrar nesse cenáculo com Jesus. Voltemos no Sábado Santo para estar partilhando a palavra de Deus. Desejo a todos uma feliz e santa Páscoa. Que Deus Todo-Poderoso nos abençoe. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.